Boa noite, boa noite. Aqui mais uma segunda-feira de live por aqui. Começamos um novo quadro para quem ainda não pegou, não sabe. A gente começou um novo quadro aqui todas as segundas-feiras às 8 da noite. Segundas intenções. E hoje o tema é: por que as traições acontecem? Obrigada, Aline, maravilhosa. Boa noite. Já vou salvar aqui. Eu até coloquei lá em cima. Eu já vou colocar aqui. Primeira vez aqui, né? A gente tá acostumado com as lives ali da manhã. Continuamos quinta-feira, o nosso Café e Conexão. Mas hoje à noite a gente já vai falar, vai entrar em outro olhar, mas que não está separado. O Café das quintas-feiras a gente fala sobre sentir, sobre mais a conexão com a espiritualidade, com você, né? Com Deus. Mas aqui na segunda-feira a gente já fala de mentalidade, sexualidade, poder pessoal, relacionamentos. O que uma coisa não está separada da outra. Já que a energia do sexo, o seu chakra sexual é o chakra de quê? De materialização. Então tem a mesma energia do dinheiro. Assim como tem a mesma energia de materializar, manifestar. Como a gente manifesta algo se não for conectada com a espiritualidade? Se não for conectada com Deus, com algo maior. Então uma coisa não está separada da outra. Boa noite, sejam bem-vindas. Quem vai ver essa live no gravado, se quiser dar uma adiantada, né? Enquanto eu vou aqui conversando e recebendo as pessoas, fiquem à vontade também. E aí, o tema, inclusive, foi por causa de uma pergunta. Até deixei caixinha. Sempre eu vou colocar, inclusive, na segunda-feira de manhã, para você que quer perguntar. E até trazer, de repente, aqui no ao vivo, quem tiver alguma pergunta aqui, já vou deixar aqui. Quem tá entrando, Aline, Clay, Vani, quem tá entrando aqui, Cheirinha, boa noite, Clay, quanto tempo? Vou deixar na segunda-feira, sempre a caixinha. E foi uma caixinha aqui que veio alguma pergunta sobre traição que gerou o tema dessa live. Por que as traições acontecem? Por que será? E eu vou deixar aberto aqui também. Jaque, boa noite. Se alguém tiver... Boa noite, Clay. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser entrar aqui no ao vivo, manda aqui a pergunta. Que eu até falei pra Aline, eu falei, Aline, Vamos entrar no tema, mas se alguém tiver alguma pergunta relacionada a isso, a traição, a relacionamentos, manda aqui pra mim, comenta aqui a pergunta e se quiser, entra ao vivo comigo que a gente vai bater um papo aqui e vamos responder. Bora fazer assim? Vou deixar em aberto, tá? Então vamos lá, por que as traições acontecem? Bert Helling tem uma frase, dentro de um livro dele, esse livro é incrível, inclusive, Para que o Amor Dê Certo. Esse livro do Bert é incrível. Ele fala em um momento, tem uma escrita que fala assim, que todo ciumento quer ser traído. Como assim, Sol? Eu tô aqui, achando que o outro vai me trair. Mas será que ele vai me trair desconfiando? Às vezes até caçando coisa que não deve ir lá no celular, cheirando a roupa. Gente, eu já fui essa, tá? De caçar no celular, de caçar na rede social. Quem curtia as fotos na época do namorado. Pode acreditar que eu já fui essa. Eu já fui essa que caçava. Ia lá ver quem curtiu, ia lá entrar no Instagram das pessoas pra ver uma possibilidade de traição. Olha que doideira. É muita doideiragem, né, que a gente faz. Linda e maravilhosa, quanto tempo? Tati, boa noite. Gabriela. Gente, FBI. Só que assim, se fosse só FBI, tá tudo bem. Mas é uma insegurança. É uma falta de amor próprio tão grande que faz a gente ficar uma perseguidora do outro. Porque se eu tivesse o amor próprio que eu tenho hoje, o poder pessoal que eu tenho hoje, eu jamais catava curtida pra ver quem era que tava curtindo. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Saudade de você. Eu jamais
catava, mas eu já fui as que catava. Minha mãe tem uma frase, olhando aquela coisa, as frases que a gente escuta, né, das mães, mas minha mãe tem uma frase que é muito verdade. Não sei se é da minha mãe, tá? Eu ouvia da minha mãe, óbvio que não é dela. Mas ela falava assim, quem procura acha. Você vai procurar e vai achar. E ela dizia assim, tudo bem se você achar, mas você vai se separar? E aí eu deixo a pergunta aqui. A gente vai lá, né, escavacar, cutucar, olhar lá as curtidas e tudo. Mas se você pegar uma conversa, se você pegar a pessoa lá de papinho no Instagram, de traição, você vai deixar essa pessoa? Sim ou não? Porque você tem que bancar. É o que eu falo muito lá dentro da confraria para minhas alunas, até para as minhas clientes. Tem que ter coragem e disposição para cutucar as perebas. Por quê? Porque a coragem eu vou lá, ó, o impulso. Vou lá olhar, mas eu tenho que ter disposição para aguentar. É como se fosse assim, ó. A coragem é a iniciativa e a disposição é o quê? A constância, a consistência, a persistência. Eu preciso persistir naquilo ali. Então eu vou lá, ele tô desconfiando, ele tá lá me traindo, ela tá lá me traindo. Descobriu. Ok, o que é que você faz com isso? O que é que você faz com isso? Será que estamos prontas para lidar com isso? Aline, quase falava um palavrão, mas eu vou falar que eu falo mesmo, puta merda. É isso. Será que estamos prontas para lidar com aquilo que a gente busca? Isso da questão de traição, de algo ruim ou de algo bom também. Por vezes a gente não tem a disposição por isso, porque não estamos prontas e tá tudo bem se você não estiver pronta. Mas quando você fica caçando a traição, primeiro que onde a gente vibra, a gente fica. Eu adoro o iPhone que faz isso. Lei da atração. Física quântica, o que você quiser definir. Efeito Zenão. Qual é o efeito Zenão? Aquilo que eu olho, congela a partícula, não acontece. E aí é o oposto. Ó, aonde é que eu tô? Está muito bom pra ser verdade. Tô num relacionamento muito legal. Aí eu fico, está muito bom pra ser verdade. Não. Eu já fiz isso, tá? O que eu faço? Eu congelo o muito bom. O relacionamento tá incrível, eu fico catucando, querendo criar, trazer pereba. E aí eu acho. Aí vem minha pereba, vem a pereba do outro. Primeiro que numa relação eu já conecto com aquela pessoa que exatamente precisa curar a pereba dela e eu preciso curar a minha. Faz isso aqui, ó. Conexão. Eu vou atrair aquela pessoa que vai me ensinar. E enquanto eu não aprender, eu não encarar, eu não desejar e buscar o que eu falo, a disposição de olhar a pereba lá e resolver, eu sempre vou atrair pessoas que vão me mostrar aquilo. A gente sempre duvida, Aline, infelizmente, até que a gente traga essa consciência. Com autoconhecimento, o que a gente faz? A gente diminui esse tempo da dúvida. Eu hoje, não é que eu sou maravilhosa, alecrim dourada e não tenho dúvida, não tenho incerteza. Muito pelo contrário, continuo. Só que hoje, quando começa algo, começa a falar, peraí, para de ser doida. Se você tá vibrando, você desejou. Porque eu sou daquela que tem um cartinha de manifestação da alma gêmea. Até refiz recentemente que já tava desatualizada. Então você lá tá vibrando, pedindo a Deus, trabalhando no autoconhecimento, fazendo terapia, se desenvolvendo, né? Convivendo com outras pessoas em outros ambientes, novos lugares. Aí quando aparece uma pessoa boa, você duvida. Como assim? Coisa a gente... às vezes eu falo assim, peraí, para. Né? Para de ser doida. Você tá se melhorando, tá fazendo terapia, tá estudando, tá se desenvolvendo, tá frequentando novos lugares. E como assim? Exato, Aline, né? Tô aqui fazendo minha parte, co-criando e quando aparece eu duvido. Doideira, doideira. E só, como é que a gente para de fazer isso? Sinto muito, a gente não para. O que acontece? O autoconhecimento, o desenvolvimento mental, emocional e espiritual faz com que a gente saia desse lugar mais rápido.
Se antes você ficava lá um dia, 3 dias, sei lá, vem aquele movimento e fala, peraí, não, bora, vamos mudar e vamos vibrar. Diferente. Se não sabe fazer, busca ajuda. Sabe? Deixa eu ver o que a Aline botou aqui. Sabe que viu um vídeo esses dias, você tem um marido que merece. Pensei, vou melhorar, ele melhora. É isso. Nós só temos a vida que merecemos. Relacionamentos, a conta bancária, os amigos, a família, a casa que a gente mora. Por quê? E quem é que mede isso só? Eu, você. Merecimento é o nível de crença mais profundo que existe. Mas quem decide o lugar que eu mereço e aquilo que eu mereço sou eu. A minha mentalidade, a minha energia, a minha vibração. E é total isso, Aline. Pode ser até clichê aquela frase que diz assim, né? Quando eu mudo o meu interior, o externo muda. Pode ser clichê, mas é a frase mais real que existe. Não esqueça do careca. Você vê que a Clay botou aqui, eu nem tive motivos, provas, mas os pensamentos dizendo o tempo todo que algo de ruim ia acontecer. Fui lá e terminei, inventei uma história. Porque o que a gente faz, Clay? Você tem ferida de rejeição, eu também, a perebinha de rejeição, o que a gente faz? Antes que eu seja rejeitada, eu vou lá e rejeito. Eu tenho tanto medo de sentir a dor da traição, do abandono, da rejeição, que eu vou lá e tchau. E antes que aquilo aconteça na minha cabeça, na minha imaginação, a minha feridinha ficar lá sambando dentro de mim, criando 1001 histórias, e eu vou lá com medo disso ser real, eu termino. Quantas vezes eu também já fiz isso? Eu vim de ciclo de relacionamentos abusivos, mas quando eu comecei a ter aquele melhorzinho, eu ia lá e fazia isso que a Clay fez aí, ó. Não dá nem tempo da pessoa se mostrar errado. Eu julgo o que é errado e saio e termino. Não sei você, Clay, mas eu ficava remoendo, sofrendo depois. E sabe o que acontecia? Passado algum tempo, pouco tempo, o cara tava lá namorando e às vezes até casava e era pai. Eu brincava com as minhas amigas que eu era daquelas que a ferida da humilhação era grande e eu mesma... Quem tem ferida da humilhação, a gente mesmo ri da nossa desgraça, né? A gente faz a piada para que os outros não riam. O que eu fazia? Eu dizia assim, quer casar com alguém, quer casar e ter filhos, manda ele passar por mim primeiro. Porque era impressionante. Eu começava a ficar com alguém, não dava certo, ou não ia... Na minha época, eu falava assim... o cara não me assumia, sendo que se eu tô indisponível, eu atraio pessoas que estão indisponíveis. Mas o meu julgamento era total na vítima, culpando todo mundo. Eu dizia assim, ele não me assumia, ele ia lá. Gente, mas era real. Não demorava. E aí eu, pra fazer a piadinha, que eu era a rainha de fazer piada antes que fizessem piada comigo, eu dizia, pode passar por mim, que eu treino e você depois pega ele em casa e tem filho com você. E comigo não. A Aline botou aqui, é assim, quando for co-criar, co-cria direito, mulher. Escolho homem assim. Assim, assado e com cabelo e tal. Exato! Mas olha, você sabe que vai lá e assume outra. Porque a gente... Por quê? Porque não é que o cara não queria, é que a gente não estava disponível. E sabe o que é pior? Quando a gente fala que quer. E a gente até quer, racionalmente, um relacionamento bacana, um homem que assuma uma família. Mas a ferida é tão grande ainda, ainda tá tão latente, que aqui dentro, a nossa energia vibra medo, vibra rejeição. E o outro sente. E aí, dentro de nós é assim, eu tô num relacionamento, mas eu tô toda hora assim, tô nem aí. Se me deixar no morro, eu não vou morrer mesmo. Cada um fica, sabe assim, tipo, eu não vou morrer mesmo, tá tudo certo. Eu não morro de amor, se me deixar, ok. E aí eu fico vibrando isso. E o que acontece? O outro sente e vai embora.
Por quê? Porque quem é que quer ficar ao lado de alguém que tá toda hora dizendo, vibrando, que tanto faz estar com você, se você tanto faz, se quiser ficar fixo, se não quiser eu não vou morrer. Gente, ninguém quer. É isso, Xelinha, a energia é a primeira linguagem, o outro sente. Eu fazia isso. Então, quando eu saí dos relacionamentos abusivos, que eu atraía, por quê? Porque eu era aquela boazinha que queria ficar com a pessoa a todo custo, então me diminuía para caber nos buracos que as pessoas me davam, não era culpa dos outros. Nem culpa minha, mas era de minha responsabilidade o lugar que eu entrava. Nós entramos e permanecemos nos lugares que nós desejamos e queremos. Ou por vezes que achamos que nós merecemos, como a Aline colocou. E óbvio que não é total consciente. É através de uma inconsciência. E como é que eu saio disso? Autoconhecimento. Terapia, livros, estudos, convivendo com pessoas diferentes, saindo daqueles lugares lá que a gente está acostumado, quebrando, né? Rompendo ali a lei do pertencimento da nossa família, do lugar que é confortável e conhecido pra gente. Ó, Gabi colocou aqui. Se me deixar, não tem problema, vai um e vem 8. Gente, vocês ouviram a história de que como era homem é igual a biscoito? Era isso, não era, Gabi? Vem. Gente, era isso. Você ouvia e certamente você acreditava nisso. Porque aquilo que eu escuto, e aí vem da nossa infância, das figuras de autoridade, né? Nossos pais, cuidadores, avós, vizinhos e tudo mais, professores até, né? As figuras religiosas, pastor e tudo mais. Aquilo que eu escuto vai 1 e vem 18, isso mesmo. Aquilo que eu escuto fica aqui dentro. Eu internalizo. Nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso é epigenética, gente. É epigenética. É inevitável. Isso, Xelinha, o autoconhecimento. Eu venho e reconheço que a gente precisa melhorar. Porque é o que eu falo, né? Falo muito isso para minhas alunas também. Não adianta pegar a pereba e ficar criando a pereba igual a listinha de estimação. Ah, eu sou assim por causa disso. Ah, eu sou assim. Tá bom, meu amor, você já sabe que você é assim. Agora, você faz o que com isso? Sair da vítima e ter autorresponsabilidade total. E não é fácil, gente. Não vamos dizer que é fácil, que é gostosinho, porque não é. Não é. Você dá de cara com as suas sombras, com aquilo que você precisa melhorar, com as dores, com os traumas. Dói? É óbvio que dói. Não vamos dizer que não dói, não, porque dói. E não vamos dizer que todo dia vai ser legal autoconhecimento, eu tô todo dia aqui no topo sendo protagonista também, não. Tem dias que são mais difíceis de passar, sim. Ontem a Xelinha veio aqui em casa, né, Xelinha? A gente fez troca de barras, ela fez um outro coisa lá do fundamentos, um processo. Porque tem dias que são mais difíceis de passar e a gente precisa, sim, de terapia, de amizade, de mentor. Nós precisamos. E quando a gente não reconhece que a gente precisa, a gente vai fazendo isso. Vai se estabacando e arrancando pedaço. Então, por que as traições acontecem? Porque, no fundo, eu desejo. Para validar a minha ferida da traição, que diz, olha, nenhum homem presta. Eu não confio em ninguém mesmo. Eu tenho que me virar sozinha. Eu que tenho que fazer. Para validar a minha ferida de rejeição. De injustiça. Que injusto. Eu fazia tudo por essa pessoa e essa pessoa ainda me traiu. O que chega para mim de clientes que eu atendo aqui no individual, às vezes até para fazer constelação, que chega falando isso. Não, pior você não sabe, Sol. Eu fiz de tudo. Pagava as contas, fazendo isso aqui. No final ele ainda arrumou outra. Você acredita? É assim mesmo que chega. É assim mesmo que chega. Porque no fundo, eu não faço isso que a Xelinha falou ali. Fico na vítima e não assumo a autorresponsabilidade. Porque quando eu reconheço que sou eu a única responsável por entrar e sair dos lugares, das relações e dos ambientes,
eu permaneço lá, aguentando, me diminuindo. E aí eu vou cabendo nos espaços, nos buraquinhos que as pessoas me dão, porque eu nem sei de que tamanho eu sou, ou de que tamanho eu posso ser, porque eu nem me permito. Faz o que a Clay fez lá, falou e eu fazia. Nem tem nada concreto, mas eu começo a achar que aqui tá bom demais pra ser verdade. Por quê? Porque eu não me acho merecedora de um relacionamento bacana, saudável, bom, prazeroso. E aí eu saio de lá. Nem aconteceu nada. Mas aqui, ó, a mente já tá me dizendo que vai acontecer. Então eu fujo antes de acontecer. E a gente faz isso com tudo. E aí eu vou vibrando naquilo, vou dizendo que, no fundo, eu fico com medo de ser traída, mas tanto faz se eu for traída. Eu fico maior do que o outro na relação, porque, tanto faz. Você pode ir embora, vai um, vem 18. Olha, a gostosona superior, vou subindo. O outro fica aqui menor. O que ele faz? Como é? E não relação homem e mulher, tá? Aqui tem mulheres que se relacionam com mulheres e etc. Numa relação, e mesmo as relações homoafetivas, sempre tem um que tem mais energia yang, masculina, e mais energia yin, feminina, tá? Então não é sobre sexo, é sobre energia. Dentro de uma relação, aquele lá, né? No caso, nós ali, o que eu fazia? Fica tão maior do que o outro, e como é que a pessoa tem, o homem chega ali pra dizer assim, não, quem tem energia masculina, né? Forte. Mostrar que é o homem da relação. Como é que ele faz? Qual é o jeito mais fácil de dizer assim, não, eu sou macho, como a gente fala no Nordeste, eu sou macho da relação. Como é o jeito mais fácil? Traindo, gente. Eu tô aqui, ó, a gostosona, que tanto faz você tá comigo, mesmo que eu me lasque por dentro, eu não tô demonstrando. Tô aqui subindo. Aí tá aqui o outro, menor do que eu. O que ele faz? Pra dizer, não, vou provar pra você que eu sou o fodão. Vou arrumar outra e vem pra cá, ó. Aí ele fica maior do que eu, porque eu, traída, vítima, vou ficar na vítima chorando e sofrendo. Eu fico menor. Me diminuo, fico menor e ele vai subindo, ó. E aí descompensou, ferrou. Como diz Bert Helling, dentro das constelações, né, familiares, a visão sistêmica, toda traição tem que ter uma reparação, senão o relacionamento não dá mais. Como assim, Sol? Então quer dizer que se eu levei um chifre, eu vou devolver com a mesma moeda? Se você quiser. Mas tem que ter reparação. Minimamente. Vou dar um exemplo. Você foi traída pelo seu esposo. Descobriu, conversaram, você decidiu perdoar e seguir em frente. Por mais que dentro do seu coração você decidiu perdoar, vai haver um buraco, um desconforto que você não vai saber o que é. E por vezes você pode voltar e jogar na cara. Sabe aquela história? Por quê? Porque aí você sente e não é só sobre sentir somente. Realmente o outro deve pra você. Porque ele quebrou um vínculo de confiança, de cumplicidade. E ele foi para um lugar que vai dever, desequilibrou a relação, né? Lei do dar e receber, lei do equilíbrio, como diz Bert. E precisa ter uma reparação. Então, por exemplo, resolveram fazer as pazes. E aí uma reparação pode ser, por exemplo, gente, uma lua de mel, uma nova lua de mel, e o cara levar você lá pra Paris, que você sempre sonhou em conhecer. Pode ser algo material, ou pode ser, todos os dias agora sou eu que faço o jantar, sou eu que lavo a louça, sou eu que coloco o filho pra escola. É uma reparação, pra compensar e igualar. Dentro de um relacionamento amoroso, de qualquer relação, mas principalmente estou falando aqui do amoroso por causa das traições, mas aqui as traições não é só na relação amorosa. Dentro de qualquer relação, 50%, 50%. Amizade, cliente, relacionamento amoroso, pai e mãe, mãe e filho. 50%, 50%.
Se um dos dois começa a ter mais, ou um dos dois começa a ter menos, descompensa. E automaticamente aquela relação começa a dar ruim. Sabe aquele cliente que tava ali, até fechou com você e de repente começa a ter um desconforto e ele sai? Ou você deu demais, ou você deu de menos. E aí, ao desequilíbrio, gera um desconforto. A gente não consegue nem identificar o que é, mas é tão desconfortável que a gente separa. Que a gente não convive mais. E aí começa outra história. A gente fica se culpando. A culpa também nos coloca no lugar de vítima. Ou a culpa também nos coloca no lugar de superioridade. Porque a culpa é ego. E às vezes eu falo assim, ai, foi culpa minha, não sei o que, é culpa minha, pegando, ó, os 100% daquele finalização da relação pra mim. Me achando a fodona que eu sou 100% responsável. Não, meu amor. O outro 50%, você 50%. Pegue os 100% dos seus 50%. Mas não se ache superior e fodona achando que foi você a causadora de tudo, que não é. Do mesmo jeito que a culpa não é 100% do outro. E é o que a gente faz. Principalmente quando nós somos traídas. Vai para um lugar de vítima, de raiva do outro. E começa, é porque fulano me traiu, é porque fulano me fez aquilo outro. Aí o que a gente faz? A gente pega, coloca fulano. O que a gente faz? A gente coloca fulano ali como protagonista, o fodão da relação, aquele que me colocou lá naquele lugar de merda, de sofrimento, e o único responsável de me tirar de lá. E eu não saio daquele lugar. Eu só saio quando eu bato no peito e digo assim, como eu falo, né? Sou dona e proprietária da minha vida. E eu vou sair desse lugar. Porque se eu estou aqui, eu tenho 50% de responsabilidade dentro dessa relação, dessa traição, desse fim, desse BO que deu. Quando eu entendo isso, eu pego aqueles meus 50% e eu saio. Porque eu tomo posse dos 100% dos meus 50% e resolvo meu BO. Se o outro não vai resolver, é com ele. Se ele não vai ser responsável pela parte dele, ok. Mas o meu 50% eu resolvo o meu 100%. Vive na lamentação, remoendo a situação. Exatamente. E o que acontece quando a gente vive na lamentação, remoendo? Deixa eu ver, a Aline vai saber, que a Aline já é minha aluna. A Aline vai saber, Aline, o que acontece quando a gente fica remoendo, lamentando. Aquilo aconteceu, olhando pro passado, o que é que faz? Quem sabe? Tem uma galera que tem Pantera aqui, vibra baixo também. Isso mesmo. E quando a gente vibra baixo, quando a gente fica assim remoendo algo que aconteceu, o que a gente faz? A Aline botou. Atrai mais do mesmo. Que mais? Gabi tá falando, de vibração, certo. A Aline sabe. Sheilinha, quem mais? A Clay também. Fica presa no passado. E quando a gente fica preso no passado, o que quer dizer isso, Clay? Você sabe? Quando a gente entra no lugar de vítima e não prospera, repetindo padrões, certo? Para de olhar para a vida. Bingo, Xelinha. Fica estagnada. Fica tudo isso, ó. Fica estagnada, repete padrões, fica presa no passado, atrai mais do mesmo, vibra baixo, né? Não prospera, por quê? Eu só prospero, eu só caminho, eu só
né, sigo, só entro no fluxo de parar de repetir padrão, de prosperar, quando eu olho pra vida. A vida é aqui, ó, na minha frente, é futuro. É esse momento presente e o futuro. Quando eu fico remoendo, olhando pro passado, é literalmente isso aqui, ó. Eu tô aqui olhando pra vocês, certo? É o presente e o futuro. Pra eu caminhar no olho pra frente, como é que se caminha olhando pra trás, assim, gente? Ó, olhando pra trás, pra um ciclo que acabou, pra algo que já aconteceu. Se aconteceu, se o ciclo acabou, se fechou, acabou. Aquilo que acabou, morreu. Campo de morte. É o que a Shelinha falou aqui, eu paro de olhar para a vida. Ciclos se encerram, relacionamentos acabam. E se foi algo que aconteceu, acabou. Entende? Acabou, eu não posso mais voltar lá no passado. O que é que eu posso fazer? Tirar o aprendizado e até se for o caso, reatar com aquela pessoa, resolver o B.O. Seja para separar de vez, seja para voltar. Mas até quando eu volto, eu não posso mais ficar olhando e remoendo, jogando na cara do outro. Aceitou, aceitou. Minha mãe falava muito isso. Aceitou, perdoou uma traição, nunca mais joga na cara dele. Você perdoou, siga em frente. E se a gente insiste, fica pesado, porque não tem fluidez, não tem fluxo no campo de morte, não tem prazer. Fluxo vida, ó, corrente sanguínea, seu sangue corre na sua veia. Quando ele para de correr, você morreu. Hemorragia. Ó, duas coisas, vamos levar bem pro fisiológico. Eu que trabalho minha vida inteira, era médica, sempre eu gosto de levar pro fisiológico. Sangue tá aqui correndo na veia, certo? Bombeando o coração e todos os outros órgãos, ok? Se eu acelero demais, se eu saio cutucando muita pereba, começa a sangrar demais, o que que acontece? Hemorragia, ó. Velocidade, ó. Lá no futuro, ó. Ansiedade. Eu cutuco muita pereba, abro muita gaveta sem conseguir fechar. Vem hemorragia, eu morro. E do mesmo jeito, quando eu segura aqui, ó, seguro lá, não, vem comigo, segura aqui, ó, travo, eu interrompo o fluxo, paralisa, o sangue para de bombear e também o que é que acontece? Morro também. Então, só no fluxo que tem vida. Só como é que eu sei? Caminhando. Tem uma pedra, tropeça, caiu, limpa as pereba, levanta e continua caminhando. E é assim que vai. Fluxo pra frente, pra frente. Quer dizer que, eu esqueci totalmente, eu não olho. Não. A dor vai estar aí. O trauma vai estar aí. Mas é ressignificar. Não existe cura, gente. Existe ressignificação. Eu olho para aquilo, vejo qual é o aprendizado e eu ressignifico assim. Absorvendo o aprendizado e tomando para mim aquilo que é de minha responsabilidade. Se eu não fizer isso, eu não saio daquele lugar. Já dizia Louise Hay. Ela falava isso em relação à doença, né? Até porque ela teve um câncer. Enquanto você não tirar o aprendizado daquela doença, você não fica curado. Você vai permanecer doente. E vai ser um câncer aqui, um tumor ali, vai curar um, vai aparecer outro. Levando pra minha linguagem, enquanto você não curar a sua pereba, sempre vai vir alguém com o dedo assim rasgando pra cutucar essa pereba e fazer ela sangrar. Você sempre vai atrair pessoas e situações pra sangrar a sua pereba, para ela não cicatrizar. Que é nesse lugar da cicatrização que tem a ressignificação. E só quando ela é cicatrizada, o que que acontece? Cura. Uma ferida pra cicatrizar, pra ser curada, ela precisa fazer aquele processo, né? Da cicatrização, vem a casquinha e tal, pra depois voltar a ter pele. E muitas vezes a cicatriz vai ficar ali. Às vezes a cicatriz é tão profunda que dói quando a gente toca, mesmo lá na frente, depois que curou essa ferida. Mas a gente... E não é pra esquecer, nada se exclui. Eu sou tudo aquilo que eu me tornei desde que eu nasci, muito antes de nascer até, na barriga da minha mãe. Não dá pra eu separar. É meio que... se eu arranco, se eu deixo lá, eu tô me mutilando. É como se eu arrancasse um dedo, um braço, uma perna de mim. Eu sou o conjunto.
Eu sou tudo isso. Agora, o que eu faço com tudo isso? Aí é outra coisa. É o que eu faço com tudo isso que eu sou, com tudo isso que eu vivi, com tudo isso que apareceu na minha vida, com essas pessoas que cruzaram o meu caminho e que sim, por vezes me fizeram sofrer, me fizeram, entre aspas. Porque a gente se coloca nos lugares que a gente precisa para aprender. Ficar jogando na cara do outro não é perdoar. Exatamente, Xelinha. Aquilo ainda não tá ressignificado e curado, dói em mim e eu quero o quê? Que doa no outro. Então a minha ferida tá aberta e eu tô lá com o meu dedo, ó, jogar na cara, tá lá cutucando a pereba do outro. E um relacionamento com quebra de braço não funciona. Eu falo muito isso também. Lá na confraria a gente conversa muito sobre isso. Ai, só porque meu marido, ai, porque não sei o quê. Você disse pra ele? Não, ele tem que saber. Tá bom, ele tem uma bola de cristal. E ele vai descobrir o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando. Não, fala pra ele. Agora, fala como você se sente. Não acusando. Não indo já no ataque. Porque você vai no ataque, o outro vai revidar a reação. Ele vem atacar também. Ou ele vai pra vítima, ou ele vem também pra você. Vai ficar briga, ó. Agora, fala como se sente. Aline, eu não ia citar não, mas já que você falou, eu não ia citar não, mas já que você falou, a Aline chegava a isso. Chegava lá nas aulas, não era, Aline? Ai, só porque fulana não sei o que, porque Josiel faz isso, o que. Aline, você disse pra ele? Não, Sol, mas ele não tá vendo que eu tô aqui, não sei o que. Aline, fala como você se sente. Olha, fulano, quando você não, sei lá, você chega aí, eu tô trabalhando e você não lavou a louça e deixou lá jogado, eu sinto isso. Olha, fulano, quando você fala isso, quando você me trata assim na frente das pessoas, eu me senti assim. Você pode nem ter tido a intenção. Mas foi assim que eu me senti. Então dá pra você fazer diferente? Muitas vezes, mas é quase que 90% das vezes. Quando a gente vai dizer, o outro fala assim, vixe Maria, eu nem sabia. Desculpa. É sério, eu nem percebia que você sentia assim. A gente tá aqui, ó, no mundo da suposição, querendo que o outro adivinhe. Eu adoraria ter uma bola de cristal. Eu queria. Evoluiu. Não, Aline, você evoluiu muito, maravilhosa. Você é uma pessoa que tem coragem e disposição pra cutucar a pereba, pra melhorar, pra evoluir, é a Aline. Tanto que a gente tá aí, né, Aline, 3 anos praticamente aí juntas aí. A Aline é essa pessoa. Então, não adianta a gente querer que o outro descubra. Gente, é qualquer pessoa, tá? Eu tinha isso com a minha mãe. Ficava puta quando minha mãe fazia um negócio. Ela nem tinha intenção, porque a intenção dela não é a mesma da minha. Por quê? Porque a minha ferida, nós reagimos e agimos de acordo com as nossas perebas. Quando a gente chega na fase adulta, a gente se relaciona como os adultos se relacionavam com a gente quando a gente era criança. Então é através das nossas feridas emocionais que a gente reage. E como é que eu paro de reagir? Ressignificando as dita cuja, trabalhando inteligência emocional, mentalidade, autoconhecimento. Autoconhecimento é vida. Hoje, quando eu percebo que uma ferida minha tá ali, ó, começou a latejar antes que ela sangre no outro, eu saio. Eu saio e fico bem quietinha na minha. Porque se eu for deixar ela sangrar em cima do outro, vai dar merda. Então eu me recolho. Quando eu tô com muita coisa na minha cabeça, meus amigos já sabem. Outro dia, eu recebi até uma mensagem. Oi, amiga, tudo bem? Tá muito quietinha. Falei, tô. Tô com umas coisas aqui assentando, as coisas na minha cabeça, e eu prefiro ficar quieta. Você tá machucada, tá com a ferida aberta, se recolhe. Se recolhe. Inclusive, até para de falar pro outro. Às vezes, deixa eu pegar aqui minhas cartinhas. Às vezes, a gente acha que qualquer pessoa
tá apta para ouvir a gente falar das nossas feridas. Não. E não é porque a pessoa é ruim, é maldosa. É porque ela não tá sabendo lidar nem com as dela. E aí, às vezes, a gente abre, a gente tem que ter cuidado também para quem a gente fala, né? Das nossas feridas, principalmente quando a ferida tá aberta. Aquilo que ainda dói, se preserva, não fala. Ah, só, mas já tá cicatrizada. Então tá bom, você já pode falar. Mas ainda dói, então não fala, se preserva. A Clay botou aqui, eu me vejo. Pois é isso. A gente, autoconhecimento é isso, é eu entender também. E aí, eu percebi que eu faço isso e isso. Como é que eu mudo? Cara, busca ajuda se não consegue sozinho. Gente, a autorresponsabilidade é importante demais, é necessária. Mas às vezes sozinho realmente é desafiador. Tem pessoas, cada um tá dentro da sua caixinha de profissão, de expertise. Então, procura ajuda. Sabe? Alguém que vai contribuir. Agora, assim, não é ajuda pra botar no colo. Eu não sou essa terapeuta nem mentora, viu? As meninas sabem. Eu falo, quer vir comigo? Eu falo assim, eu passei por esse caminho aqui, foi assim, assim, assim. Se tu quer ir por aquele outro, eu não sei, não passei por aquele. Fica a teu critério. Ah, só mas eu tô aqui, beleza, eu vou lá e estendo a mão. Quer vir? Não quer? Eu não vou sentar na merdinha quentinha, como diz minha amiga Madeira, e ficar sentada do seu lado. Eu não sou essa mentora nem terapeuta. Até porque eu sou uma facilitadora pra tu descobrir os teus BO aí dentro. Que as respostas estão dentro de cada uma de nós. Agora, eu sou uma facilitadora. Eu estudei, eu invisto tempo, dinheiro. Eu curo minhas perebas também, porque eu faço terapia. Eu tenho mentores. Então, eu sei, eu tenho técnicas e ferramentas. Para além das técnicas e ferramentas, eu tenho expertise, experiência, horas de trabalho. E eu consigo facilitar o caminho para você achar as respostas. Mas eu não vou lhe dar a resposta. Porque você já sabe a resposta. Só que às vezes sozinho é difícil. A gente precisa de alguém, sim, para direcionar. Todo mundo ficou tão quietinho. Dúvida aí? Alguém quer compartilhar? Alguém tem alguma pergunta pra gente finalizar com a pergunta aqui? Eu até falei, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode até abrir aqui a live e você fazer a pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai terminando aqui vamos caminhando para o final da live. Algo sobre traição, relacionamento? Ninguém? Deixa eu esperar aqui um pouquinho, que às vezes demora pra chegar. Ressignifica e segue, exatamente, Sheilinha. É tipo isso. É o que eu falo, né? Curando pereba e prosperando. É total, passa a fase. Cura pereba, prospera. Cura uma, prospera. E assim a gente vai. Vamos só passando de nível. Ah, Aline, boa. O workshop vai ser... Não vai ser um workshop, vai ser um negócio diferente. Vamos fazer uma jornada Prazer Sem Tabu. Ela vai começar dia 8 de novembro. Do dia 8 ao dia 14 de novembro. Grupo do WhatsApp 8, 9 e 10. Áudios, exercícios energéticos, sistêmicos, pra gente ir trabalhando esse prazer, não só sexual, mas também, tá? Nosso chakra sexual é o chakra que materializa. Seja relacionamentos ou seja dinheiro, materialmente falando. Então, vamos começar, vai ser uma jornada de 7 dias, prazer sem tabu, tá? Pra você viver mesmo, ativar isso em você. Então, 3 dias a gente vai estar no grupo com áudios e exercícios. Dia 11/11, portal forte de espiritualidade, materialização, manifestação. A gente vai ter uma masterclass de 1h30 ao vivo, online comigo, onde a gente vai manifestar. A gente vai ter trabalhado 3 dias radiestesia para calibrar a vibração,
exercícios energéticos e sistêmicos. Vamos fazer a Masterclass dia 11 e mais 3 dias no grupo para sentar, fechar essa materialização, essa manifestação. Então vão ser 7 dias, uma jornada comigo, por apenas, menos que um jantar hoje em dia, R$ 97,00. Ou 12 de R$ 9,70. Direto na plataforma da Eduz. Acho que amanhã ou no máximo depois de amanhã já vai ter o link. Já pra gente começar a trabalhar isso. Mas quem quiser já manda aqui mensagem pra mim também. Vamos trabalhar essas questões, tá? Eu puxei uma cartinha aqui, já que ninguém tem pergunta. Como eu sempre gosto de falar, vieram 2. Então, crio o meu futuro hoje mesmo. Faça alguma coisa hoje, pela qual o seu futuro vai te agradecer. Pensa aí, o que, é que você vai fazer hoje, antes de dormir? O que, é que você vai fazer hoje? Algo que o seu futuro vai te agradecer. E a outra, escolha viver com descontração, prazer, tesão pela vida. A vida não tem que ser tão difícil quanto você o faz por vezes. Olha o que a gente tava falando, olha aí, Clay, lembrei de você. O que a gente tava falando aqui, nem tem a traição, eu já tô endoidando, já achando que tem e termina. A vida não tem que ser tão difícil quanto você a faz por vezes. Completa essa frase, bora todo mundo junto. Uma maneira de eu deixar a minha vida ser mais fácil é... Primeira coisa que vem. Uma maneira de eu deixar a minha vida ser mais fácil é... Conseguiram completar essa frase aí? Quem quer escrever aqui? Uma maneira de eu deixar a minha vida ser mais fácil é... Pra mim, veio assim, ó, viver sem me cobrar tanto. Que por vezes eu ainda sou autocrítica comigo, tá? Então, pra mim, ó, a maneira de eu deixar minha vida ser mais fácil é me cobrar menos. Quem veio aí? Algo que eu posso fazer por mim que meu futuro vai me agradecer hoje. Dormir mais cedo. Porque eu tenho dormido muito tarde. Ainda mais amanhã, que eu acordo às 5 horas da manhã. Alguém conseguiu aí completar a frase? Quer compartilhar? Então, gratidão por todo mundo que estava aqui. Quinta-feira de manhã a gente segue com o nosso Café e Conexão. Aí é total espiritualidade. Viver a vida com prazer. Maravilhosa, Eliette. Amei. Já bora pra jornada pra gente trabalhar esse movimento aí. O assunto tá tão gostoso que nem piscamos. É isso, gente. Tem que ser gostosinho, né? Prazer, então. Então, ó, quinta de manhã, 7h27 da manhã, Café e Conexão, todo voltado para a espiritualidade, para conexão com a gente, com Deus. E todas as segundas, 8 da noite, segundas intenções, voltado mais para sexualidade, prazer e relacionamentos. Workshop, jornada, tabu sem prazer, vamos... Acho que amanhã ou depois a gente já divulga aqui, começa a botar nos grupos também. Quem não tá no meu grupo do WhatsApp, Gozadoras da Vida, tem link aqui na bio, que por lá sempre também tô colocando. Bora, Eli, já espero você. Vamos trabalhar esse negócio aí, que é exercício energético, sistêmico. E olha só, Eliette tá ali, né? Maravilhosa terapeuta também, se formando. Tem exercício lá, gente, que vocês podem aprender e replicar. Outro dia eu fiz um exercício, lembra ali naquele exercício do centro? Eu criei o exercício na hora na confraria, que eu sou bem dessas. E aí a Nicole foi fazer o evento dela presencial, a Nick, que vocês conhecem, Pantera aqui. Ela mandou mensagem pra mim, Sol, eu posso usar aquele exercício que você passou pra gente na confraria? Eu falei, claro. Você aprendeu, repliquem. Eu criei pra ser replicado, pra vocês usarem. Então, o exercício que eu vou botar lá, sistêmico, áudios, é isso. Eu sempre falo pras meninas, ó, aplique, a gente só aprende aplicando. Aplicando. E já digo, ó, vamos aproveitar. Quem quiser já pegar essa live, dá um print e se quiser me marcar, marca ou não, uma frase, uma palavra, algo que você tirou aqui dessa live. Compartilha nos seus stories, gente. A gente replica. Um insight, uma única informação pode salvar vidas. Uma única informação pode salvar vidas. Sabe por que a gente fica travada com confusão mental? Porque a gente não bota pra fora aquilo que a gente aprende. Viver um dia de cada vez mais próspero e com fogo no rabo. Exatamente, Aline. É isso. Gente, também usei no meu workshop outra frase. Maravilhosa, é pra usar bem. Beijo, boa noite. Fiquem com Deus. E parem de dificultar a vida. E eu tô falando pra mim também. Bem a frase aqui, né? Como é? O que eu posso fazer pra minha vida ser mais fácil?
É isso. Facilidade, prazer, fluxo, abundância. Beijo grande.